Criador nosso, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, para o bem e edificação da igreja, no poder do Espírito Santo, nós vamos abrir o santo livro do Senhor, em Isaías, capítulo 24, prosseguindo a nossa exposição sequenciada deste livro do Velho Testamento, Isaías, capítulo de número 24, nós vamos ler dos versos 13 a 16a. Capítulo 24, Isaías, versículos de 13 a 16a. Então vamos lá, Isaías 24, vamos começar no verso de número 13 e vamos até o verso 16. Primeira parte do verso. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, e exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente, e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo. Que Deus queira, por sua graça e bondade, aplicar esta palavra viva, poderosa, ao nosso coração. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar, pedir exatamente isto ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso de Jacó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio deste culto santo, da Tua palavra, nos achegamos a Ti, Senhor. E o Senhor mesmo nos adverte que quer ser santificado em todos os que se achegam a Ti. Santificado com a intenção legítima, sincera, no seu coração, de apreço por Ti. Ó Senhor, então que o Teu Espírito Santo opere em nosso coração, inclinando-o desta forma para Ti, para a Tua palavra. Tem misericórdia, que nós sabemos que sem o Teu Espírito Santo operando agora de forma poderosa pela palavra, tanto na minha instrumentalidade como Teu servo, ministro da palavra, como também operando em cada coração, nós a palavra não nos adiantará. Por isso clamamos aqui, Senhor, que Tu queiras nos abençoar através da exposição da Tua palavra. Tem misericórdia. Ilumina nossa mente, nosso entendimento. Ah, Senhor, tem compaixão. Tantos são os obstáculos, as coisas que agem de forma negativa para atrapalhar nossa fraqueza, a minha enfermidade, a nossa incredulidade
indisposição espiritual, carnalidade, outros interesses, outros pensamentos, o inimigo das nossas almas que está aqui para fazer seu trabalho, se prejudicar. Mas, Senhor, prevalece com o teu poder, em nome de Jesus, sobre todas essas dificuldades. Dá-me forças e opera também, Senhor, de forma poderosa nesse lugar, pela tua palavra. Glorifica a Cristo Jesus, porque sabemos que para isso que todas estas coisas existem. Tua palavra para exaltá-lo, glorificá-lo, anunciá-lo. A igreja, que ele é a cabeça, e portanto ele deve ser exaltado, glorificado, anunciado. Ó Senhor, faz isto. Tem misericórdia de nós. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, suplicamos. E glorifica o teu santo nome, Senhor. Oramos por Cristo Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Fizemos questão de começar iniciando com o verso de número 13, que estava incluído na exposição passada, porque tem a ver com o que nós vamos agora desenvolver, segundo está revelado nas Escrituras. Você deve se lembrar que nós, na exposição anterior, falamos a respeito daquele rabisco, isto é, daquelas azeitonas poucas que ficaram escondidas lá no alto, e que foi chacoalhada, não é, a oliveira, então a colheita foi feita de todas as azeitonas que caíram, mas algumas ficaram. Então nós mostramos que no juízo de Deus que foi enviado sobre aquelas terras, o Senhor quis preservar um remanescente, um pequeno povo que foi preservado por sua graça. Agora, o Senhor amplia esta bênção da graça para o mundo todo, para as terras do Oriente, além do mar. É, portanto, um anúncio maravilhoso da proclamação do Evangelho aos gentios, a todas as terras. Falando da glória do reino de Cristo para todo o mundo. Então nós vamos ver, primeiro, que no meio da calamidade, um povo, ainda que pequeno, se regozijará. O verso diz assim: porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira, como o rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria. A primeira coisa que vemos é que são poucos. Poucos. Os poucos que sobraram. A palavra de Deus sempre aponta para isso. Não é um grande número. Temos outros versos das Escrituras que falam a respeito disso. Não é? Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, muitos são os que entram por ele. Apertado, estreito é o caminho e estreita a porta, poucos são os que acertam por ela. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então nós percebemos que são poucos aqueles que pela graça de Deus são alcançados. É importante isso porque nós vivemos num momento preciso que se dá muito valor ao número.
As pessoas afirmam, sustentam que se há uma multidão, então ali está a bênção de Deus, ali está a verdade de Deus, ali está a aprovação de Deus. Mas isto não é verdade, segundo as Escrituras, em absoluto. Nós vemos que isto é uma falácia. E muitos estão caminhando a passos largos, sustentando esta mentira. E nós temos isso em todo lugar. Não é? Nós vemos, principalmente, a proposta neopentecostal que vemos hoje, que está distante das Escrituras, e que é eivada, cheia de invenções dos homens, e de superstição, e tantas coisas vergonhosas. E multidões estão seguindo. Nós tivemos no último Supremo Concílio uma questão de certas comunidades que estão surgindo. Estas comunidades, eles preferem chamarem-se assim, comunidade presbiteriana, em vez de igreja presbiteriana. Porque atrás disto tem uma filosofia de um movimento que começou nos Estados Unidos chamado Igreja Emergente. Este movimento sustenta métodos para o crescimento de igreja, e o método principal é quebrar os paradigmas, acabar com esse modelo formal de culto, de igreja, e fazer uma coisa bem light, bem diferente, diversificada, e quebrar os paradigmas, o lugar da mesa, da Santa Ceia, bota para outro lugar, tira o púlpito, faz outra coisa, muda, faz uma roda em vez de ficar assim. Quer dizer, mudanças. Não só físicas, mas também na mensagem. Então, alguma coisa mais, que comunique mais. Então, por exemplo, ao invés de formalmente se ler o texto, como eu fiz e tal, e depois começar a expor o texto, não. Você pode começar usando, por exemplo, a letra de uma música popular. E tirar daí, extrair, aplicar com versos e tal, e questionar, as pessoas podem participar, e assim. É um movimento completamente fora dos padrões que a própria palavra de Deus estabelece para a igreja. Mas a argumentação, e para a tristeza nossa, da grande maioria que foi para defender essas comunidades, é de que estão crescendo. 1.000 pessoas em tal lugar, não sei quantos mil em outro lugar, estão crescendo. Ora, meus irmãos, como se isso fosse o maior argumento alvissareiro e que, portanto, legítimo. Penso o contrário. Para mim, o fato de estarem crescendo é a pior notícia. Porque nós estamos abrigando dentro de nossa denominação um câncer, algo completamente contrário do que ensina a palavra de Deus e os nossos símbolos de fé. Portanto, é um câncer que está crescendo. Você veja que números, então, não são uma argumentação legítima. A palavra de Deus fala de poucos. O Senhor Deus não está interessado em números. Ele está interessado na verdade, na sua verdade, que se mantenha a sua verdade, a sua palavra, a verdade de Deus. O mais importante na igreja não é o crescimento, mas é a glória de Deus, é a fidelidade à sua palavra, a exaltação de Cristo. Poucos. Mas nós percebemos que esses poucos que que permaneceram e foram salvos, eles foram salvos do fogo.
numa situação de grande aflição. Nós vimos que aconteceu um juízo. Inimigos vieram e fizeram uma ruaça e destruição. Então imagine que estas pessoas que foram salvas tiveram suas casas destruídas, e as coisas foram completamente queimadas e transformadas, e eles, salvos, permaneceram, mas no meio de uma grande aflição. Então, eles regozijam, eles levantam a voz e cantam. Mas não esqueçam, eles estão arrasados. Eles escaparam de uma aflição e de um juízo e de uma destruição. Eles devem começar de novo. Então, perderam casas, perderam suas fazendas, seus animais, alguns perderam parentes, queridos, chegados, íntimos, grande aflição, mas louvaram, levantaram a voz, cantaram com alegria, por causa da glória do Senhor, e exultam desde o mar, diz o texto. Meus irmãos, percebam quando Deus opera com sua graça, e salva, e o Espírito de Deus opera num coração, e revela a glória de Cristo, a glória dos céus, a salvação bendita. Quando o Espírito Santo de Deus age numa vida, então esta pessoa perde toda aquela consideração pelas coisas materiais, e o seu coração se volta para Deus, para os céus, para a esperança da glória, principalmente para a pessoa bendita do seu Salvador. Passa a valer mais que tudo. E então há regozijo no coração, embora estejam em meio à grande aflição. E olha, meus irmãos, quando Deus não opera verdadeiramente no coração, perder coisas, ou perder amigos, ou parentes, é algo desastroso. Ontem nós estivemos na casa à noite, na casa de um casal que está frequentando Itapuã, provavelmente devem ser recebidos. Dr. Coutinho, ele perdeu um filho, foi assassinado. Situação obscura. E ele estava ontem, foi aniversário de casamento deles, e nós ministramos ali a palavra de Deus, e ele deu esse testemunho. Diz que quando perdeu seu filho, ele mesmo crente, membro da igreja Presbiteriana da Liberdade, ele ficou desesperado. O chão saiu dos seus pés, o mundo desabou, mesmo crente. Ficou em desolação total. E então, um irmão chegou para ele e mostrou um texto. Lê esse texto aqui. E ele então leu. O texto de Paulo aos Coríntios, que diz assim: se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele disse que esse texto moveu seu coração de tal maneira que foi como que se tirasse da tensão, consideração, o coração dele estava nisso, tirou e colocou em Deus. Foi um alívio, foi uma mudança de consideração, era só o que ele pensava, era aqui, perdeu, acabou. Mas aí, então,
houve essa mudança, o seu coração foi colocado em Deus, céu, ressurreição, vida. Então, meus irmãos, cantavam no meio da maior aflição e exaltavam a Deus, se regozijando. Claro, regozijando-se pela graça de Deus. É como aquelas azeitonas escondidas pelas folhas. Deus os enxergou escondidos no meio das folhas. Isso pode ilustrar, meus irmãos, nossa triste situação de pecado, escondidos dentro da nossa insignificância, culpa, pecado, merecedor de juízo, dignos de morte. Mas Ele, por graça, livre graça, nos enxergou atrás das folhas e nos sustentou e nos guardou de sermos arrancados. Somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Só isso deveria ser motivo para o nosso louvor, para a nossa alegria, para o nosso canto. Não importa que tudo pereça ao nosso redor. Ele nos salvou por sua graça. Ele quis olhar para nós. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos amou. Ele nos amou desde a eternidade em Cristo Jesus. Quis nos escolher. Glória a Deus. Aleluia. Devia ser assim, como estes fizeram. Mas a segunda coisa que vemos nesse texto é que a extensão desse júbilo, pela providência de Deus graciosa, não fica confinado a algumas azeitonas lá de Israel, dos judeus. Mas o Senhor quer salvar além do mar, além, nas terras dos gentios e do Oriente. Versos 14 e 15, eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar, por isso glorificai ao Senhor no Oriente, nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Então veja que o Senhor promete um novo canto, isto é, conversão para os gentios. Se estende por toda a terra dos gentios, desde o mar Mediterrâneo, então para frente, até nós, tem chegado o Evangelho. Pela graça e misericórdia de Deus, esse evangelho tem sido pregado a todo mundo. Essa foi a ordem dele. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Desde Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E ora, isso, meus irmãos, é um resultado da operação do Espírito Santo. Sabe por quê? Embora aqui nós não temos na nossa tradução, nessa versão aqui, por isso glorificai ao Senhor no Oriente, esta palavra é uma palavra que há várias interpretações desta palavra. E uma delas, porque a palavra no hebraico é Urim. Urim. A palavra Urim quer de fato dizer luz ou iluminação. Então, poderia se traduzir perfeitamente, por isso glorificai o Senhor na iluminação, na luz, ou
no poder daquele que é a luz. O Espírito Santo revela Cristo. Porque o Urim é a palavra que nós encontramos no Êxodo, que o sumo sacerdote trazia no peito, naquele peitoral, tinha a palavra Urim e Tumim, que é o símbolo do Espírito Santo que ilumina a verdade no sacerdote. E isso aponta para Cristo. Cristo é o Messias, aquele que tem o Espírito Santo sem medida e que, portanto, é luz para o mundo, iluminando a verdade através do seu ensino profético, como Cristo tem que fazer. Então, nós podemos interpretar o texto também dizendo que esta proclamação, além do mar, é de Cristo, o Messias, no poder do Espírito Santo, para iluminar os povos e as nações. Isso está de acordo com Isaías 60, versos 1, 2 e 3, que diz assim: glorificai ao Senhor a luz dos gentios. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Isaías 60, versículos 1, 2 e 3. Então, por isso, glorificai ao Senhor na luz dos gentios, em Cristo, para as terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Cristo, meus irmãos, é a luz. Portanto, esta é uma promessa gloriosa e extraordinária, proclamada por Isaías 750 anos antes que Cristo nascesse. Oh, que promessa, que esperança, que glória! O Messias, a luz dos gentios, que iria alcançar os eleitos em toda parte do mundo. Que bênção! Nós somos resposta disso. Nós, gentios, fomos alcançados por esta luz bendita e gloriosa. O Espírito Santo nos revelou. Cristo em nossos corações, luz do mundo. Oh, que bênção, que coisa extraordinária. O que devemos pensar a respeito disso? Meus irmãos, muita coisa. Primeiro, é dar glória e cantar também, e dar graças, porque fomos alcançados por essa luz. Mas também, aqui está um incentivo, um ânimo para a evangelização, para a obra missionária. Meus irmãos, se está prometido isso, está no plano de Deus, é propósito dele desde a eternidade. Se ele ordenou e estabeleceu que Cristo fosse Urim, a luz de todos os povos, então, meus irmãos, nós devemos ter mais ânimo para proclamar esse evangelho. Abra sua boca, fale de Cristo. Parece incrível que nós vivemos no século XX, onde temos programas e televisão e rádio e gente, e igreja em cada esquina, que existam pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Eu fui socorrido ontem pela emergência pela Vitalmed. Então, antes do médico chegar, vieram 2 enfermeiros. E eu estava tomando a nebulização, o oxigênio que eles estavam ministrando, e eu olhei a enfermeira. E me veio no coração: fala de Cristo, pessoal. E eu não podia falar. Então eu disse para a Gracinha:
pergunte a ela se ela já ouviu falar de Cristo. Aí ele assim, sabe que ele é pastor, sabe? Então, ele tem obrigação, né? Então, eu perguntou se você já ouviu falar de Cristo. Não, nunca ouvi, não. Essa foi a sua resposta. Não. Nem me preocupo com nada disso, nunca pensei em nada disso. Essa foi a sua resposta. Você pode acreditar? Tínhamos que falar. Então existem pessoas ao seu lado, gente aí, que não ouviu falar de Cristo. A luz, a salvação, a glória. Como viver sem Deus, sem esperança no mundo? Mas essa é a triste realidade de milhares. Mas Cristo é a luz, Cristo é o Urim, Cristo é a luz, Cristo é a salvação. E Deus promete aos eleitos, ovelhas tresmalhadas, que ainda não foram conduzidas. Ele diz, a mim me convém conduzi-las, mas Ele o fará através de nós, pregando. É evangelização, é apoio à obra missionária. Nós temos que nos envolver mais na obra missionária. Nós estamos ajudando um missionário, pastor Edivânio, em Portugal, mas é muito pouco. Eu estou para apresentar o conselho mais um. Nosso querido irmão, reverendo João Marcos, que vocês não conheceram, lá de Vitória Conquista, reformado, homem sério, com sua família, partiu para a China, está no lugar da China onde a influência é muçulmana, e não pode falar que ele é pastor, missionário, está lá, ele escreve seus e-mails, ele diz que não respondam dando pistas. Ele está lá e se apresentou como treinador de futebol de salão. Mas é um ganhador de almas. Ele está lá para falar da luz de Cristo. Nós temos que apoiar. Isso para o concílio, conheci mais um irmão dentista que largou tudo, está indo pela PMT, nossa agência de missões presbiteriana, para o Oriente, também entre os povos muçulmanos. Reformado, firme. Temos que apoiar. Então, colocar a obra missionária no coração, se você ainda não contribui com a missão, qualquer coisa, não tem ainda em mente, ore por isso, ore pelo menos pelo missionário que nós estamos aqui apoiando e que colocamos sempre os relatórios dele no mural. Ore! Coloque diante de Deus, peça que o Senhor os guarde, os abençoe, os livre e ponha a palavra no poder do Espírito na boca deles, para que esses povos sejam iluminados pela luz de Cristo. E terceiro, o objetivo desse louvor é a pessoa de Cristo, o Salvador do mundo. Veja o verso 16 diz, dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Glória ao justo. Quem é este justo? É Cristo. Veja, em Atos, no capítulo 7, versículo 52, nós lemos no testemunho de Estevão. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. A vinda do justo. E no capítulo 22, verso 14, agora é o testemunho de Paulo, ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca. Cristo. Cristo é o justo. Então,
dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, glória a Cristo, glória a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Meus irmãos, o objetivo da salvação é glória ao justo, glória a Cristo, é o engrandecimento, a honra, a glória dele, nosso Salvador. Ouvir-se-á cânticos de louvor, de gratidão pelo reino de Cristo. Não há nada mais importante para acontecer nesse mundo, senão a proclamação do reino de Cristo. É tão fácil desviar desse objetivo, meus irmãos. Você acredita que existe dentro da fé reformada um movimento chamado, por exemplo, neocalvinismo? O que diz o neocalvinismo? O neocalvinismo diz que nós devemos exercer uma influência como reformados, como calvinistas, de tal forma a promover uma mudança radical no mundo, na sociedade, pelo calvinismo. Então, como? Você, por exemplo, deve fazer de tudo para se preparar, estudar e tal, como um calvinista, para ocupar o lugar de professores ateus e tal, que estão nas cátedras. E, enfim, cada um na sua área deve exercer uma influência de tal maneira que nós possamos mudar a sociedade através de uma influência política e de mudança nos pontos chaves, nas escolas, ensinando, por exemplo, as virtudes. Se nós tivermos, por exemplo, escolas protestantes, calvinistas, de origem reformada, da cosmovisão reformada, vamos ensinar as crianças a respeito das coisas de Deus e de que devemos viver assim, assado. Quer dizer, perceba que é uma tentativa de mudança pelo esforço humano. É como se eles olhassem para os países protestantes, de origem protestante, que hoje gozam, por exemplo, de uma certa tranquilidade em termos de índice contra a violência, prosperidade, todas essas coisas. Nós temos que fazer igual. Só que eles estão errados, porque não se muda a sociedade nada se não for pela obra redentiva da cruz de Cristo. Não é um esforço humano. Não! O neocalvinismo está errado. O calvinismo está certo. É a proclamação do Evangelho de Cristo a única coisa que pode mudar. É proclamar Cristo e esperar a ação poderosa de Deus redentiva pelo Espírito Santo, aplicando a obra da cruz no coração de cada pecador. É só isso que vai mudar. Não adianta as pessoas virem para a igreja. Se tivermos 500 igrejas em toda parte, as pessoas vão para a igreja e lá vão aprender os bons costumes e vão saber como é que deve se portar. Coisa alguma. Vem para a igreja, se não se converte, se Deus pela sua graça não operar, se Cristo não for revelado, se o justo não for revelado a eles como o único e suficiente Salvador, se não houver regeneração, novo nascimento, Cristo na vida deles, morte e ressurreição, não haverá novo nascimento, não haverá vida transformada, não haverá mudança alguma. Então, meus irmãos, nós não temos que proclamar e fazer esse movimento em favor de calvinismo ou de qualquer outra coisa. Nós temos que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, proclamar o justo em toda parte. Só assim nós temos esperança.
o reino de Cristo implantado pela pregação do Evangelho. Então nós temos o Brasil, situação que se encontra lastimável, porque nós vemos que a violência cresce, a corrupção mais ainda, a carnalidade, todo tipo de miséria, mentira e falsidade. E a igreja crescendo e não mudando nada. Aí está a prova. Quase 30%, se não 30% ou mais, já está sendo proclamado de evangélicos no Brasil. E só piora a situação, não muda nada. Não adianta. Só uma coisa adianta: proclamar o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proclamar o Evangelho do arrependimento. Do arrependimento, da renúncia, de deixar o mundo, o pecado, tomar a cruz, vir a Cristo, experimentar dele o seu perdão, a sua justiça e o poder transformador do Evangelho. Nada mais vai adiantar. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é de uma entrega total das nossas vidas para a glória do justo. Eu sei que a grande ameaça das igrejas em geral é o fato de pessoas olharem para a igreja como uma opção religiosa. E então, aderem a uma igreja, que afinal de contas nós precisamos de Deus, não podemos ficar sem Deus. Na igreja, pelo menos, ali você encontra um bom ambiente, boas instruções, boa companhia, amizades. Mas, meus irmãos, se for isso, está tudo perdido. Primeiro porque a igreja visível não é essa beleza toda. Temos hipócritas, joio, gente ruim, má, maligna, pedras de tropeço, de escândalo, tudo dentro da igreja. É verdade que, se pensarmos em termos de comunidade e comparar com outras no mundo, ainda é a melhor comunidade. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos é que, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, aconteça um avivamento que traga consagração pessoal de cada um. Consagração. Consagração, eu digo, conversão verdadeira, e entrega total da vida para o Senhor e para o seu reino. Consagração é um compromisso sério com Cristo, com o Evangelho para a vida toda. É uma concepção de que viver e respirar nesse mundo só tem importância se for para a glória de Cristo. É compreender que tudo mais está em segundo plano e não tem valor algum se não cooperar para a glória de Cristo. Se está atrapalhando você a ser o crente que precisa ser, consagrado para a glória do Senhor nesse mundo e proclamação do seu reino, então o que você está fazendo pode ser bom demais, ganhar muito dinheiro, não serve, é um estorvo, está lhe atrapalhando. E você tem que então colocar isso diante de Deus.
essa consagração. Um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meus irmãos, isso é igreja. Isto é seguir a Cristo. Isto é o reino de Cristo. O resto é invenção humana, artifício humano, é brincar de igrejinha e se afundar na perdição dentro da igreja. Inútil. Vive para o mundo, mas não para Deus. Vive para si mesmo, mas não para Deus. Não serve de nada. Não é uma planta frutífera para a glória de Deus. É um arbusto, espinheiro, que não serve para nada. Está para ser cortado e lançado no fogo. Por isso, eu quero concluir com esses 3 usos, como os puritanos faziam. Primeiro, poucos serão salvos. Você estará entre eles. Vou repetir. Poucos serão salvos. Você estará entre estes que serão salvos. Como os puritanos diziam, há 2 marcas no eleito de Deus. No folhetinho que eu escrevi, só os eleitos serão salvos. Será você um deles? Eu coloco naquele folheto. Há 2 marcas no eleito. Primeira é na orelha. A segunda nos pés. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir aqui não é só receber a mensagem, é receber e obedecer. Isto é ouvir. Ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Ouvem. Você está ouvindo a mensagem, Cristo está falando, se eu estou fiel à palavra de Deus, é Ele mesmo que está falando. Você está ouvindo não a voz de um homem, mas a voz de Cristo, de Deus. Ouvem. E nos pés, e me seguem. Seguem, seguem. Se levantam, vão e fazem. Atitude, obediência, prática. É isso aí. Um eleito de Deus fará isso. Segundo, você sente amor pelas almas? Se preocupa com missões? Já orou por missões? Talvez não. Nem se lembra disso. Talvez você pense que alguns são chamados por Deus para esse negócio. E para se preocupar com isso. Olha, nós conhecemos na igreja algumas pessoas que sempre perguntam por missões. Então aquele grupinho ali foi levantado por Deus para se preocupar com missões. Que é isso? A igreja foi levantada por Deus para se preocupar com missões. Do menor ao maior. Todos devem começar a orar por missionários. Gracinha, minha esposa, conta que sua mãe fazia uma contribuição para uma missionária, se não me engano, Lloyd Bonfim, e fazia com que as meninas pequenininhas escrevessem cartas para a missionária Lloyd, animando. Estamos orando por você, minha irmã. Junto com essa contribuição, saiba. E as crianças aprenderam, desde pequeninas, a se preocupar com missões. Por que não ensinamos nossos filhos a se preocupar com missões? Pelo menos orar por missões. Terceiro, leva uma vida de gratidão e de consagração para com o justo, Cristo,
seu Senhor e Salvador? Você acha que Ele merece? Fez alguma coisa por você que mereça? Morri na cruz por ti. Velho hino. Que fazes tu por mim? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Gostaria de convidar nosso querido irmão, o presbítero José Jorge, que nos faça esta oração final. E consagre a Deus também os dízimos e ofertas. Oremos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus bendito, nosso Pai Santo, no nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse dia que tu nos trouxeste aqui à tua casa, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, através da pregação da tua santa palavra. Te agradecemos essa bênção, esse privilégio, essa alegria de poder cantar louvores ao teu santo nome através dos salmos e de dirigir a ti as nossas preces, Senhor, as nossas orações, suplicando o teu favor. Te pedimos, Senhor, abençoa o nosso pastor, dá a ele sabedoria, força, disposição para pregar a tua santa palavra com pureza e fidelidade. Abençoa a tua igreja, conselho da igreja, junta diaconal, para cuidarem da igreja, Senhor, como o rebanho do Senhor, ajudarem o pastor nesta tarefa que é cuidar do rebanho que o Senhor nos confiou. Sim, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz, esse apelo, Senhor, esse esclarecimento, onde tantos se encontram enganados, indo atrás de falsas promessas. E aqui temos a pregação verdadeira do Evangelho, Senhor, na sua rudeza, na sua sinceridade, mas de um Evangelho que traz salvação. Ó Senhor, que essas almas que se encontram enganadas, levadas por ventos de doutrina, possam encontrar, Senhor, a verdadeira pregação do Evangelho. Multiplica, Senhor, os teus servos, pastores, pregadores autênticos da tua santa palavra. Sim, Jesus. Senhor, queremos também consagrar a ti os dízimos e ofertas que foram trazidos para o serviço da tua casa, Senhor. Tu és o Senhor da prata, do ouro e de todas as coisas. Tudo te pertence, Senhor. E ao trazermos os nossos dízimos e ofertas, tão somente restituímos a ti parte daquilo que tu nos concede. Dá sabedoria e graça aos oficiais da igreja para fazerem um uso santo desses recursos. Fica conosco, Senhor, na continuidade deste dia. Abençoa o estudo da escola dominical que teremos daqui a pouco, o culto logo mais à tardinha. Tudo isso te pedimos, Senhor, e te agradecemos pela mediação e graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e bendito Salvador. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, justo, amado da nossa alma, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, comunhão, as consolações, comunhão, poder do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, queridos, convosco permaneçam hoje para sempre. Amém. Vamos assentar.